pela tua igreja reunida, pela tua palavra que foi cantada. Te pedimos agora, por esse momento que a tua palavra será pregada, que o teu Espírito nos ajude a entender tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração estejam atentos a receber do Senhor tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Tira de nós, Senhor Deus, qualquer tipo de distração. Afasta de nós a tentação de dar importância a qualquer outra coisa nesse momento, a não ser a prioridade que temos em escutar a tua voz. Que o Senhor possa falar com a tua igreja, assim como o Senhor já tem falado através dos cânticos, das orações. Que o Senhor fale através da sua palavra que será pregada nesse momento. Confessamos que somos pecadores, que não merecemos, Senhor Deus, não somos dignos de estar diante da tua presença. Mas nós adoramos o Senhor, louvamos, nos prostramos, nos rendemos a ti, porque apesar, Senhor Deus, de não merecermos, de não sermos dignos, de sermos pecadores, a tua graça nos alcançou. E hoje estamos aqui, na tua presença, Senhor Deus, para ouvir do Senhor. Que possamos nos deleitar, Senhor Deus, com a tua palavra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Queria dar boas-vindas, se você está nos visitando nessa noite. Se você está, especialmente para aqueles que estão aqui pela primeira vez na Igreja do Redentor, queria dizer que é uma alegria enorme receber a sua presença aqui hoje. E para todo mundo que vem na Igreja do Redentor pela primeira vez, nós temos um presente. Então não vai embora, quando acabar o culto, sem passar ali no balcão de conexão e retirar o presente que carinhosamente a igreja separou para você. É uma forma da gente aí demonstrar a nossa gratidão, a nossa alegria por receber você aqui na nossa igreja na noite de hoje. Nós estamos caminhando aí para a reta final da nossa série de mensagens, Igreja em Movimento. Uma série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos. Nessa noite, nós vamos concluir o capítulo 20. Então já deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 28 ao 38. Mas antes da gente fazer a leitura, preparando esse texto que fala da despedida do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, me veio uma imagem à mente. Uma imagem comum para muitos, talvez muitos que estão aqui, que são pais, que são para mães e pais que estão aqui presentes. Porque uma das decisões mais difíceis para os pais, sobretudo aqueles que ambos trabalham fora e acaba aquele período ali de licença, é escolher quem ficará cuidando dos seus filhos. Às vezes, alguns casais passam por essa situação e uma necessidade de viagem que não podem levar seus filhos também. Por que isso é algo tão difícil, tão importante? Porque filhos são preciosos demais para serem entregues a qualquer pessoa. Quando um pai precisa deixar o filho aos cuidados de alguém, o que ele quer saber? Quem é essa pessoa? Como essa pessoa vive? Quais são os valores que aquela pessoa possui? Se é alguém responsável, se é alguém que está disposto a proteger o seu filho, se de alguma forma vai amar o seu filho, afinal de contas você está entregando aos cuidados dela. Nós que somos pais temos a disposição de se colocar em perigo para proteger o nosso filho do perigo. E de alguma forma nós temos a expectativa que alguém que vá cuidar dos nossos filhos tenha essa mesma disposição de permanecer presente, se lançar na frente das chamas se o prédio estiver em fogo, a fim de proteger o seu filho. Afinal de contas, ninguém entrega um filho para alguém apenas porque essa pessoa fala bem, permanece carismática, parece carismática, possui influência, transmite uma boa imagem. Porque a aparência não sustenta cuidado verdadeiro. E talvez uma das maiores tragédias da nossa geração hoje seja justamente isso.
nós aprendemos a valorizar performance mais do que caráter. Vivemos em uma cultura obcecada por imagem, por influência, visibilidade, seguidores, por um sucesso aparente. Isso também entrou na igreja de alguma forma. Muitas vezes as pessoas avaliam líderes, igrejas, ministérios, tudo por estatísticas. A forma como se comunica, a popularidade ou simplesmente pela experiência produzida no ambiente religioso. Mas Atos 20 nos leva para perguntas mais profundas do que essas avaliações superficiais que nós aprendemos a fazer sobre as coisas. Pelo menos 4 perguntas esse texto vai nos responder. Quem realmente está cuidando do povo de Deus? É a primeira pergunta. Como esse cuidado acontece? O que ameaça a igreja de Jesus? E por que a igreja de Jesus é tão preciosa? Para responder essas perguntas, essas 4 perguntas, quem realmente está cuidando do povo de Deus? Como esse cuidado acontece no meio da comunidade de Jesus? O que ameaça de fato a igreja? E por que a igreja é tão preciosa? Vamos ao texto bíblico. Atos 20, do versículo 28 ao verso 38. Assim diz a palavra de Deus: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra de sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. E então houve grande pranto entre todos. E abraçando Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Essa é a palavra de Deus para nós. Quando nós chegamos nesse texto, Paulo está se despedindo dos presbíteros de Éfeso. E essa despedida acontece ali em uma praia em Mileto. O clima não é de uma conferência ministerial, e sim o clima de uma despedida dolorosa. O texto diz que há lágrimas, abraços, advertências, há um peso espiritual naquele momento. Paulo sabe que não os verá aqui nessa terra. Não veria mais aqueles homens novamente aqui nessa terra. E exatamente nesse momento ele faz uma das declarações mais fortes de todo o livro de Atos. Pastoreia a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Cuidem da igreja e de vocês mesmos. Perceba o peso disso. Paulo está afirmando aqui aquilo que nós falamos. A igreja não pertence aos seus líderes, não pertence aos pastores, muito menos a celebridades religiosas. A igreja pertence a Cristo, portanto, ela precisa ser liderada, cuidada à maneira de Deus. A igreja pertence a Cristo porque Cristo a comprou com seu próprio sangue. Por isso Paulo fala sobre vigilância, falsos mestres, santidade, generosidade, perseverança e cuidado espiritual. Porque o povo de Deus é precioso demais para ser negligenciado. E esse texto nos confronta hoje com uma pergunta muito séria. Como estamos tratando aquilo que custou o sangue de Jesus? Como nós estamos tratando aquilo que custou o sangue
de Jesus. E essa pergunta nos leva a um primeiro aspecto que eu enxergo nesse texto. O Evangelho nos chamando para cuidar do povo comprado pelo sangue. Dos versos 28 a 31, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso com aqueles homens. Depois de lembrar do seu próprio exemplo, como ele fez nos versículos anteriores que nós vimos na semana passada, ele não apresenta ali o seu currículo ministerial, mas diz como ele viveu entre eles. Paulo chega ao centro da sua exortação e diz: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Essa frase carrega um peso espiritual enorme, porque Paulo está dizendo que cuidar da igreja não é algo superficial, opcional, não é algo secundário. A igreja importa profundamente para Deus, e isso confronta diretamente a forma como a nossa cultura lida com relacionamentos nos dias de hoje. Vivemos dias marcados pelo individualismo. As pessoas aprendem desde cedo a se relacionar de uma forma individualista, superficial com as pessoas, e essa ideia muitas vezes é transportada para a igreja, e muitas vezes a gente escuta conselhos como: cada um cuida da sua própria vida. Frases como: não se envolva demais. Proteja a sua paz. Evite desgaste emocional. Mas o cristianismo bíblico nunca foi um projeto individual. A igreja é uma família espiritual. Por isso Paulo fala sobre o cuidado mútuo, vigilância, sobre responsabilidade espiritual. Claro que ele está falando diretamente aos presbíteros da igreja de Éfeso, mas o princípio trazido aqui se estende a toda a comunidade cristã. Todo cristão é chamado a amar, servir, encorajar, discipular, carregar os fardos, cuidar espiritualmente de outras pessoas, mas também advertir, admoestar, como Paulo fala que fez. Isso significa perceber aqueles irmãos que estão se afastando, perceber pecados tolerados dentro da comunidade, esfriamento espiritual, sofrimento silencioso, pessoas se isolando da comunhão, porque ninguém amadurece sozinho. E então Paulo mostra por que esse cuidado é tão sério. Ele diz: para pastorearem a igreja de Deus, a qual foi comprada pelo próprio sangue do Deus encarnado. Isso também significa que o rebanho não vive de forma completamente autônoma. Porque existe uma distorção muito comum hoje. Algumas pessoas dizem: eu sou de Jesus, não de homens. E usam essa expressão como desculpa para viver uma vida sem correção, sem submissão, sem prestação de contas, sem santidade, sem compromisso, sem disciplina espiritual, sem responsabilidade comunitária. É quase como uma crença dizendo: eu não preciso obedecer, trazendo a imagem do início, a babá, a pessoa que está cuidando de mim, porque os verdadeiros donos da casa são os meus pais. É como se a gente chegasse em um local que não é nosso e pegasse um objeto e fosse advertido pelo segurança presente e fala: você não é o dono, vai me impedir de mexer nisso aqui? Se o vigia está ali, se o administrador, o gerente está em determinado lugar, é porque o dono o colocou ali. Pensando na figura dos pais, é justamente porque os pais são os donos da casa que eles colocam alguém responsável para cuidar das crianças. A autoridade delegada não substitui os pais, mas representa os pais. A autoridade delegada a um gerente, a um superintendente, o chefe de um departamento ou de um negócio, na ausência do proprietário, não substitui o proprietário, mas representa o proprietário. E Atos 20 mostra exatamente isso. Cristo é o supremo pastor. Ele é o pastor dessa igreja. Mas os líderes espirituais são mordomos temporários do povo que pertence a Deus. Povo esse que foi comprado pelo sangue de Jesus. Por isso é tão incoerente quando alguém diz: só Deus pode me julgar. Vocês costumam ouvir isso?
como se isso tornasse a situação daquele indivíduo menos séria. E a ironia é justamente essa. A pessoa fala isso para escapar da confrontação humana, mas parece se esquecer que o julgamento de Deus é infinitamente mais santo, é perfeitamente santo. Isso deve ser muito mais assustador do que qualquer avaliação humana. O problema não é ser confrontado pela igreja. O problema é viver em pecado, achando que Deus é indiferente ao nosso pecado. Porque Jesus não derramou sangue para simplesmente validar uma vida rebelde. Ele derramou sangue para resgatar, santificar e transformar e trazer para si um povo que se torna propriedade exclusiva sua. E justamente porque pertencemos a Cristo, nós não podemos viver como se nós pertencêssemos a nós mesmos. Como eu disse na semana passada, viver uma vida para si é pior do que morrer. O grande medo da humanidade é morrer, mas existe algo pior do que morrer, é viver para si. Porque quando vivemos para si e não vivemos para Deus, morreremos, não somente fisicamente, mas eternamente. Porque pense, qualquer pai minimamente responsável, nenhum pai amoroso entrega um filho para ser criado sem direção, sem limites, sem correção. Pelo contrário, pais de verdade, que amam verdadeiramente, corrigem, disciplinam, confrontam, estabelecem limites, sabem dizer não, protegem os seus filhos até deles mesmos, porque são pequenos pecadores. E exatamente isso que se torna tão contracultural nos dias de hoje. Porque vivemos uma geração que muitas vezes confunde amor com permissividade. Pais que oferecem conforto, presentes, estrutura financeira, experiências incríveis, viagens maravilhosas, mas não oferecem formação, presença, correção, disciplina, direção moral. Só que o resultado aparece depois, na vida adulta. Às vezes um pouco antes. Filhos emocionalmente frágeis, incapazes de lidar com frustração, sem limites, sem autoridade, sem maturidade. Porque amor sem correção não é amor bíblico, é abandono disfarçado de afeto. E muitas pessoas trazem essa visão para a sua espiritualidade. Querem um Deus que acolha, abençoe, perdoa, console, mas nunca confronta, nunca corrige, nunca disciplina, nunca chama ao arrependimento. Mas o autor aos Hebreus diz exatamente o contrário. O Senhor corrige a quem ama. Então agradeça a Deus quando receber dele uma correção. Porque é um gesto de amor. É sinal que ele o ama. A disciplina de Deus não é ausência de amor. É evidência de filiação. Porque Deus não trata a igreja, os membros da igreja, como consumidores, como muitas igrejas gostam de tratar as pessoas que ali frequentam. Deus nos trata e nos adota como filhos. Paulo se dirige aos pastores de Éfeso. Mas eu gostaria de abrir um parênteses aqui, porque na versão que nós lemos está como bispos, onde na verdade é um único termo que se repete no Novo Testamento, que aponta para palavras intercambiáveis como ancião, que é sinônimo de presbítero, pastores e bispos. E é interessante que na tradução normalmente varia a forma como se coloca a tradução, porque esse termo engloba, é um único termo para uma única figura que engloba esses três ofícios. Geralmente, quando fala e está traduzido como presbítero, aponta para alguém de maturidade espiritual que deve exercer a liderança. Bispo para alguém que tem a responsabilidade de supervisionar e liderar. E pastor para a tarefa de alimentar o rebanho que lhe foi confiado. E justamente porque o rebanho pertence a Cristo, o Senhor ele levanta pastores, presbíteros,
para proteger, corrigir, ensinar, admoestar e cuidar espiritualmente do povo que não pertence a esses pastores, mas ao próprio Deus. É curioso como algumas pessoas gostam ainda de afirmar: ninguém manda em mim, eu pertenço só a Jesus. Mas imaginam um Jesus completamente diferente daquele Jesus revelado nas Escrituras. Um Jesus que nunca confronta pecado, nunca chama ao arrependimento, nunca corrige, ou seja, querem um pastor que nunca diga não, porque no fundo eles desejam um Deus com D minúsculo, que nunca diz não. Porque vivemos dias em que muitos validam líderes simplesmente pelo carisma, pela performance, pela influência, pelo crescimento numérico, pela capacidade de comunicação. Mas Deus nunca separou vida de doutrina. Mas a nossa geração aprendeu a tolerar líderes espiritualmente doentes, desde que continuem produzindo resultados visíveis, que podem impressionar multidões, mas não o Senhor. Mas quando a gente olha para Atos 20, somos lembrados que o rebanho de Deus é precioso demais para ser entregue a homens, a pessoas sem caráter. Então Paulo faz uma advertência séria, quando ele diz: aparecerão no meio de vocês lobos vorazes. E qual é a tarefa do lobo? Ele aparece no meio do rebanho para destruir o rebanho. E como eles fazem isso? Paulo responde, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Perceba, lobos sempre tentam desviar pessoas de Cristo para centralizá-las em si mesmos. Isso continua acontecendo hoje. Os lobos podem aparecer em falsos evangelhos, em teologias sem arrependimento, em espiritualidades centradas não em Cristo, mas no homem, em líderes obcecados por poder, em influenciadores digital que constroem fãs ao invés de discípulos, em divisões, em fofocas, em tolerância ao pecado, em discursos que relativizam a verdade. Por isso Paulo diz: vigiem. A igreja comprada pelo sangue de Cristo precisa permanecer em alerta. É isso que Paulo está dizendo aqui. E ele continua, a partir do verso 35, e nos mostra uma outra verdade sobre a natureza da igreja e do evangelho, que o evangelho nos liberta da ganância e nos forma em generosidade. Essa é a segunda verdade que eu gostaria de pontuar com vocês aqui. E a gente vê isso do verso 33 ao 35. Depois de alertar sobre lobos e chamar os líderes à vigilância, Paulo toca em um outro assunto extremamente importante: dinheiro. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas, quando ele fala isso. À primeira vista, parece uma mudança radical de assunto, uma mudança brusca, mas não é. Paulo sabe que uma das maneiras mais rápidas de destruir a igreja é transformar o ministério, os relacionamentos e até a vida cristã em instrumento de interesse pessoal. Por isso ele faz questão de lembrar: essas minhas mãos serviram para o que era necessário. Há uma diferença em servir o ministério e se servir do ministério. Essa é a diferença do pastor, do líder, para os lobos, os falsos mestres, aqueles que a palavra de Deus condena, aqueles que são mercenários da fé. Paulo não usava pessoas para construir conforto pessoal, não tratava a igreja como plataforma de enriquecimento, não manipulava o povo de Deus para benefício próprio. E isso continua extremamente atual. Vivemos em uma cultura moldada pela lógica do consumo. Tudo à nossa volta nos ensina a acumular, a possuir, a construir status. E sem perceber, essa mentalidade também entra na igreja. E começamos a tratar relacionamentos, ministério, igreja, até pessoas, pela lógica da utilidade. O problema é que o evangelho destrói completamente essa lógica.
Porque Cristo não veio para usar pessoas, ele veio para se entregar por elas. Por isso, Paulo apresenta um modelo completamente diferente: trabalho honesto e generosidade. É interessante perceber que ele não fala apenas sobre evitar a ganância. Ele fala sobre trabalhar para socorrer os necessitados. Ou seja, o alvo não era simplesmente viver honestamente, era servir pessoas. Porque o evangelho muda completamente a nossa relação com o dinheiro. O dinheiro deixa de ser a identidade, a segurança absoluta, a medida de sucesso. Nem tampouco se transforma na fonte de valor pessoal e passa a ser a ferramenta para amar pessoas, para servir o reino de Deus, para trazer conforto à sua família, sim, mas também é uma ferramenta para abençoar pessoas e o reino de Deus. Então Paulo cita palavras do próprio Jesus e diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso confronta diretamente o coração humano, porque nossa tendência natural é acreditar que a felicidade está em possuir mais, consumir mais, guardar mais, acumular mais. Mas Jesus diz: existe mais alegria em entregar do que reter. E aqui nós precisamos evitar dois extremos. O primeiro é o da ganância espiritual, como a Bíblia trata e combate claramente. Líderes que usam a igreja para poder, para dinheiro, para status, para construir impérios pessoais. Ou seja, eles se servem do ministério e não servem no ministério. Mas existe um segundo extremo que também precisa ser confrontado. Crentes que usam os abusos de falsos mestres como desculpa para a sua avareza. Afinal de contas, a Bíblia fala que a avareza é idolatria. Para justificar a avareza, indiferença, falta de generosidade, porque o mesmo evangelho que confronta líderes gananciosos também confronta crentes avarentos. O Novo Testamento ensina claramente que líderes fiéis devem ser tratados com dignidade. Então, qual que é o ponto aqui de Paulo? Nem líderes devem explorar o povo, nem o povo deve endurecer o coração em relação àqueles que servem de forma fiel à igreja de Cristo. A igreja comprada pelo sangue de Cristo deve refletir o caráter do próprio Cristo. E como que Cristo fez isso? Cristo se entregou. Jesus abriu mão da glória para servir pecadores. Tornou-se pobre para enriquecer espiritualmente. Deu a sua vida por nós. Por isso, quanto mais entendemos o evangelho, menos escravos nós devemos nos tornar da ganância. Porque o coração transformado pela graça aprende algo que o mundo nunca entenderá. A verdadeira riqueza da vida não está em acumular coisas. Está em pertencer a Cristo e participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. E quando a gente volta para o texto, nós enxergamos uma terceira e última lição. Deus sustenta a igreja pela palavra. Depois de alertar aqueles homens sobre os lobos, de falar sobre generosidade, Paulo relembra algo muito importante no verso 31. Durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. O que é essa palavra que não é tão usual para os dias de hoje, admoestar? A palavra admoestar significa alertar, corrigir, confrontar amorosamente alguém que está diante de um pecado ou de um perigo espiritual. Perceba, Paulo não apenas transmitia informação teológica, ele pastoreava pessoas. Ele fazia isso pessoalmente, constantemente. Ele não tolerava o pecado e fazia isso com lágrimas. Isso é impressionante, porque existe um tipo de ortodoxia fria nos dias de hoje, que é expert em discutir doutrina, mas não sabe amar pessoas. Existe um tipo de cristianismo que vence debate, publica frases teológicas, textos teológicos, corrige todo mundo, mas perdeu a capacidade de chorar por alguém.
Mas Paulo, ele admoestava com lágrimas. Por quê? Porque o evangelho havia tornado seu coração sensível. Ele sabia que falsas doutrinas destroem vidas. Pecado endurece o coração. E afastar-se de Cristo vai conduzir à morte espiritual. Então, ele insistia, advertia, confrontava. Mas ele fazia isso tudo como alguém que amava profundamente o povo de Deus. E então Paulo chega a uma das declarações mais bonitas desse discurso. Quando ele diz, agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça. Isso é extraordinário. Porque Paulo não diz, eu os entrego ao legado que eu construí. Eu os entrego ao sistema que eu criei. Eu os entrego à influência, à reputação que eu construí. Eu os entrego à estrutura que eu deixei para vocês. Ele não fala nada disso. Ele os entrega a palavra de Deus. Porque no fim, é Deus, através da sua palavra, que sustenta a igreja. Pastores são limitados. Líderes falham. Estruturas humanas falham e vão acabar um dia. Mas a palavra de Deus continua poderosa e para sempre. Paulo ainda diz que a palavra tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os santificados. Ou seja, é o evangelho que sustenta o povo de Deus. É o evangelho que preserva a igreja. É o evangelho que santifica pecadores. Logo, uma vida marcada pelo pecado, por falta de arrependimento, o diagnóstico para aquilo ali é falta do evangelho. Por mais que a pessoa possa argumentar, não, que essa é minha tentação, esse é o evangelho se tornou pequeno e o pecado se tornou grande. Mas quando o evangelho é grande, o pecado se torna pequeno em nossas vidas. Quando Cristo se torna doce, o pecado se torna amargo para nós. Quando deixamos de nos deleitar em Deus, automaticamente vamos nos deleitar no pecado. É o evangelho que conduz os crentes até a herança eterna. Isso também traz libertação para muita gente. Porque há pessoas tentando carregar pesos que Deus nunca nos mandou carregar. Pais tentando controlar totalmente o destino espiritual dos seus filhos, ao invés de fazer a sua parte, como a Escritura ordena, e confiar, descansar na graça de Deus, e ser fiel a Deus na educação dos seus filhos. Tentando, muitas vezes, ocupar o lugar do Espírito Santo. Líderes que tentam salvar pessoas pela força do seu próprio braço e não fazem como Paulo. Eu estou de consciência tranquila, estou limpo do sangue deles, como nós vimos semana passada. Porque eu os anunciei todo o conselho de Deus. Insisti, orei, chorei, admoestei. Agora, a responsabilidade não está mais comigo. O nosso chamado é amar, ensinar, advertir, discipular, servir com fidelidade a Deus e a sua palavra e perseverar em graça. Mas a obra profunda no coração do homem pertence ao Espírito Santo. Paulo amava profundamente aqueles homens. Mas Paulo sabia que ele não era o salvador daqueles homens. E isso é importante porque a igreja não pertence aos pastores, aos líderes, nem às pessoas mais influentes da comunidade. A igreja pertence a Cristo. E então Lucas, que é autor do livro de Atos, ele encerra essa cena de forma profundamente emocionante. Paulo se ajoelha na praia, ora com aqueles homens, e o texto diz que todos começam a chorar. Eles abraçam Paulo, o texto diz que eles beijam Paulo e acompanham o líder
que os amava e que eles também o amavam, até o navio. O texto não fala aqui de uma despedida fria. O texto não fala aqui de uma mera reunião institucional de liderança. É uma família espiritual chorando ali. Porque igreja verdadeira não é construída apenas com estruturas, com programas, com eventos, com estratégias ou com plataformas. A igreja de Cristo, a natureza da igreja de Cristo é construída com verdade, com graça, com fidelidade, com amor sacrificial e com cuidado e um zelo profundo pelo povo de Deus, mas não mediado por aquilo que eu quero, pelos meus gostos, mas pelo que a palavra de Deus diz. Afinal de contas, é pela palavra que Deus sustenta a sua igreja. Por isso, a igreja de Cristo ela deve ser centrada pela palavra. Cada decisão, em tudo que acontece na igreja, antes de perguntar o que eu prefiro, é o que a palavra de Deus diz. Para cada decisão, para cada coisa que se faz, para tudo que acontece na liturgia. E talvez a pergunta mais importante desse texto seja: por que Paulo trata a igreja com tamanha seriedade? A resposta vem logo depois, no centro do capítulo, quando ele diz que a igreja de Deus, a qual comprou com seu próprio sangue. A igreja pertence a Cristo. A igreja pertence a Cristo. E não os seus pastores, presbíteros que estão ali naquele momento. Não pertence às lideranças, a pessoas influentes. A igreja também não pertence aos nossos gostos pessoais. Ela pertence a Cristo porque ela foi comprada pelo sangue do Filho de Deus. A igreja foi comprada pelo sangue do Deus encarnado, que sangrou para nos salvar e para trazer para si um povo exclusivamente seu. Agora pense novamente na imagem de um pai escolhendo quem cuidará dos seus filhos. Nenhum pai entrega um filho a qualquer pessoa, nem muito menos uma pessoa que vai cuidar deles à sua maneira. O pai quer e vai delegar o filho a alguém que vai cuidar do seu filho à maneira que ele cuidaria, sob as suas regras, sob a sua vontade. Por isso, Deus sustenta a sua igreja pela sua palavra. E a fidelidade da liderança e da igreja está na sua fidelidade, na sua submissão à palavra de Deus. Quando um pai precisa confiar o filho aos cuidados de alguém, ele quer saber quem vai proteger, quem vai alimentar, quem vai amar, quem vai permanecer presente quando houver perigo, porque os filhos são preciosos para ele. E Atos 20 nos lembra que a igreja é infinitamente mais preciosa para Deus do que o valor que o seu filho tem para você. Por mais que você ame o seu filho, Deus ama você, ama a sua igreja, isso inclui o seu filho, que faz parte da igreja muito mais do que você pode amar. Isso deve nortear também a forma como nós cuidamos dos nossos filhos. A maneira de Deus, porque Ele ama mais os nossos filhos do que nós mesmos. Cada irmão, irmã, cada ovelha ferida, cada crente fraco, muitos sentados aqui hoje foram comprados pelo sangue de Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, ele vigia, admoesta, chora, alerta sobre lobos, fala sobre santidade, fala sobre generosidade e diz que persevera até o fim. Porque essas ovelhas pertencem ao Senhor, mas existe algo ainda mais profundo aqui. Nenhum pastor humano consegue cuidar perfeitamente do rebanho. Todos são falhos, possuem limites, por isso Atos 20 aponta para além de Paulo. Atos 20 aponta para Jesus, o supremo pastor, o verdadeiro e perfeito pastor das nossas vidas.
Jesus não apenas ensinou o rebanho, não apenas protegeu o rebanho, não apenas chorou pelo rebanho, ele derramou o seu próprio sangue pelo rebanho. Na cruz, Cristo entregou a sua própria vida para salvar pecadores, ovelhas feridas, líderes falhos, gente como eu e você. E sabe qual é a boa notícia? É que hoje ele continua cuidando da sua igreja, continua sustentando os cansados, ele continua curando os feridos, ele continua levantando os fracos, os arrependidos, aqueles que voltam para ele, aqueles que o amam e querem e estão com ele. Talvez hoje Deus esteja chamando alguns aqui a amar mais a igreja, a abandonar uma postura de consumidor espiritual, a voltar ao cuidado com os outros irmãos, a servir com generosidade, a vigiar o próprio coração. Ou talvez Deus esteja chamando aqui hoje pessoas a perceber pela primeira vez o valor do Evangelho. A mensagem de que Cristo pagou o preço na cruz, a condenação que era minha e sua, para que nós nos tornássemos livres, salvos e fôssemos adotados como filhos de Deus e na sua ressurreição demonstrar que ele venceu a morte e se estamos nele, a morte foi vencida para nós também e viveremos eternamente com ele. Porque no fim, a igreja permanece de pé, não pela força dos homens, mas a igreja permanece de pé pelo sangue de Cristo e pela sua palavra. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pelo teu amor, pela forma como o Senhor agiu para nos alcançar. Nós éramos estrangeiros, foragidos, estávamos perdidos, éramos seus inimigos, incapazes, Senhor Deus, de nos chegar até a Ti. Mas o Senhor se chegou até nós. Isso custou o derramamento do sangue do Teu Filho na cruz por nós. Nos ajude, Senhor Deus, a cada dia nos deleitar, nos alegrar nessa verdade. Que essa verdade enche o nosso coração de temor, para que possamos, Senhor Deus, cada vez mais sermos diligentes em viver uma vida condizente com o fato de que pertencemos ao Senhor e amamos o Senhor, que fomos salvos pelo Senhor. Da mesma forma que essa verdade possa abrir corações e mentes aqui hoje, pessoas que ainda não se renderam à palavra da graça, como Paulo se refere, que seja uma noite de rendição para essas vidas também. E que possamos estar sempre rendidos a Ti, vivendo de uma forma que o Teu nome é glorificado através das nossas vidas. Que possamos, Senhor Deus, responder ao chamado do Senhor que encontramos nesse texto, de cuidar de nós mesmos e do rebanho, da igreja a qual o Senhor nos colocou. Que possamos responder com fé tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor nessa noite. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.